Então, Descartes, ele é um filósofo francês que ele vai falar sobre a cisão entre o corpo e a alma. Descartes, ele vai fazer um marco a partir do momento que ele vai dividir uma fisiologia para o corpo e uma teoria para a alma. E isso, gente, é muito fundante quando a gente vai pensar principalmente as questões da psique humana. Até hoje é muito dividido, né? Um curso como psicologia, um curso como educação, se vê muito pouca as questões da biologia. Então, Descartes realmente vai fazer essa divisão e muito do que ele falou naquela época, até hoje, ainda é utilizada. Cada vez mais a educação, a psicologia, ela tenta se aproximar da biologia, né? Muitas de vocês já devem ter ouvido falar nas neuropsicologia, na neuropsicopedagogia, da neuroeducação. Essa é uma tentativa de reverter, né, essa ideia de Descartes de separar o corpo e da alma. E Descartes, ele vai trazer também que o indivíduo, ele é livre e voluntário, e que esse indivíduo, ele pode dominar suas reações corporais, cuja força vai residir no controle que ele exerce sobre as suas paixões. Nosso próximo teórico já vai entrar ali no século XX. No século XX, ele é muito marcado pelas teorias psicomotoras e pelo imperialismo neurológico. A gente destaca nesse período Dupré. Dupré é um psiquiatra e ele vai trabalhar toda uma linha filosófica que vai associar o desenvolvimento da motricidade, da inteligência e da afetividade com uma patologia cortical ou uma patologia ou alguma questão neurofisiológica ou uma questão neuropsiquiátrica. Embora nesse período já é um início em que você vai superar um pouco essas ideias de Descartes, mas há um excesso, não sei se bem um excesso, mas existe digamos, um enfoque muito maior nas questões biológicas do que nas outras questões. E é aí que a gente vai falar no primeiro corte epistemológico da psicomotricidade. A gente vai trabalhar 3 grandes cortes epistemológicos, e esse é o primeiro. Nesse primeiro, existe uma influência enorme da neuropsiquiatria, no qual a clínica vai ser muito centrada nos aspectos motores e num corpo que é instrumental. É realmente aquela questão do diagnóstico, de olhar ali um defeito, de olhar alguma coisa que não está funcionando, em que vai se projetar muitos modelos, né, de atividades tônicas, de controle motor. É nesse período que se demarca muito essa questão. Eu vou trazer para vocês um outro autor, que inclusive fica a dica para quem está em casa e tiver um tempinho disponível, para assistir Eu não assisti, só assisti o primeiro episódio, tá, gente? Então, se não for bom, vocês me desculpem. É um seriado chamado Freud, que está passando na Netflix. Nesse seriado vai aparecer Charcot. Charcot era muito amigo de Freud. E ele era um neurologista, e Charcot vai ajudar muito, vai contribuir muito para a psicomotricidade, quando ele vai estudar as funções motoras, patologias psiquiátricas e principalmente a psicanálise, que mais lá na frente a gente vai ter um momento só para falar deles, tá? Um outro autor que em seguida a gente vai dar um pouquinho mais de destaque é Vallon. Vallon vocês já estudaram bastante, já viram muito. E o Vallon, ele vai trazer muitas contribuições importantes para a psicomotricidade também. Primeiro, quando ele dá todo esse destaque, e ele vai construir a psicofisiologia da vida afetiva, ele vai trazer a importância, né, dessa construção, dessa consciência corporal, da nossa relação, né, com o tônus e da emoção. Eu vou dar o exemplo agora do que nós estamos vivendo, né, esse isolamento social, está fazendo com que algumas pessoas se sintam mal. Nós, como professoras, não é incomum sentirmos dores nas pernas, dores no pescoço devido à tensão. Esses são alguns exemplos, né, de como a nossa vida afetiva também está ligada ao nosso tônus. O Vallon, ele vai fazer uma discussão muito rica sobre a psicomotricidade e a construção do caráter das crianças. Essa é uma leitura muito rica, que o Piaget também tem uma questão moral muito forte, muito interessante. Acho que é uma leitura que vocês podiam fazer. E a questão do desenvolvimento neurológico do recém-nascido e da evolução psicomotora da criança. Vocês sabem que o Vallon é um teórico de desenvolvimento, a gente vai falar aqui um pouquinho dele, de alguns, e vai contribuir muito para a gente entender esse processo de desenvolvimento da criança. O Vallon também, ele vai contribuir muito para o que a gente vai chamar de reeducação psicomotora. Ele é um dos autores que vai contribuir para isso. Outros 2 autores também vão estar contribuindo muito para esse processo. E ele vai também falar, uma das falas
muito fortes de Vallon é que o movimento é a única expressão e o primeiro instrumento do psiquismo, que a única forma do nosso psiquismo agir no mundo é através do nosso movimento. Isso é uma frase muito forte que demonstra muito o poder da psicomotricidade. Uma outra corrente que vai trabalhar, que vai contribuir para a psicomotricidade é a Gestalt. A Gestalt ela vai surgir ali na Alemanha e ela vai trabalhar muito com a questão das formas, né? Ela vai entender muito como essa questão das partes e do todo ela vai funcionar. E eles são os primeiros teóricos a trabalhar o que a gente vai chamar de método de relaxação. A ideia deles foi desenvolver um processo que vai trazer, né, tranquilização interna, autocontrole, sendo muito útil nos momentos atuais, né? Então, muito do que a gente conhece hoje, que vai permitir com que as pessoas se tranquilizem e entrem num processo de relaxamento mesmo, é a questão da Gestalt. Eu vou indicar para vocês um outro vídeo que está no meu canal do YouTube, que vocês podem ter acesso, que vai chamar Ansiedade e Estresse Infantil. Exatamente falando desse período do coronavírus. Então, vocês que são mães, vocês que são professoras, quiserem dar uma olhada, tem algumas dicas bem bacanas sobre essa temática, tá? E agora a gente vai falar um pouquinho sobre desenvolvimento da criança. A psicologia evolutiva, a gente tem o Vallon como um grande autor, e eu estou destacando mais alguns, né? O Clara Ped, a Maria Montessori, o Jean Piaget, que são autores que têm muito destaque na psicomotricidade, também tem muitos destaques quando a gente vai falar de desenvolvimento infantil, exatamente porque eles vão pregar a importância, né, desse corpo, a existência desse corpo, desse sujeito que vive, desse sujeito que explora, através do contato, através da relação. Então, isso vai contribuir muito para a psicomotricidade. Nós temos um autor muito importante, é a Hung Aguera, eu acho que é assim que fala o nome dele, e ele vai produzir uma mudança histórica dentro do processo da psicologia. Ele também vai falar da questão da reeducação psicomotora, como eu falei no outro slide, e ele vai trazer algumas técnicas vinculadas a alguns distúrbios que já foram mencionados por outros autores ainda do primeiro corte epistemológico. Ele vai trazer como a psicomotricidade ela é associada ao movimento, ele vai desenvolver um manual de psiquiatria infantil, e ele vai trazer como alguns transtornos psicomotores, eles também estão ligados a questões neurológicas e também a questões psiquiátricas. E ele passa a dar muito mais destaque ao movimento, rompendo um pouco com o imperialismo, né, ou neurológico ou psicomotor. Um outro autor queridinho, né, que é Piaget. Piaget, vocês sabem que ele é biólogo, ele produziu muito, inclusive, se eu não me engano, tem uma aula minha no YouTube falando do Piaget. O Piaget, ele vai contribuir muito nos seus estudos para a psicomotricidade a partir do momento que ele vai estudar e tentar compreender a inter-relação da motricidade com a percepção. Piaget, ele vai trazer que a motricidade, ela vai interferir na inteligência, pois ela se dá antes da aquisição da linguagem. Inclusive, Piaget vai demarcar muito que o nosso primeiro período de aprendizagem é o período sensório-motor. É a partir do toque, a partir do contato e da relação que a gente vai construindo com os nossos objetos, que a gente vai se desenvolvendo, que a gente vai desenvolvendo principalmente a nossa inteligência, que é um dos principais motes de estudos do Piaget. E a partir desses autores que a gente vai construir, a gente vai chamar de nova psicomotricidade, mas calma que ainda vem minhas novidades por aí, tá? Que é uma psicomotricidade que ela vai dar muita ênfase à relação, às emoções, ao movimento e à afetividade. Já na década de 70, a gente tem um autor francês, o Lebouche, que ele vai trazer o segundo corte epistemológico, desculpa, que é a questão da educação psicomotora. Então, a educação psicomotora, ela vai tentar sensibilizar os docentes, principalmente da primeira infância, como é importante esse investimento para ajudar essas crianças a se desenvolverem, ou então crianças que têm algum tipo de dificuldade, a ter os seus potenciais reconhecidos, que eles possam se desenvolver na escola. O Lebouche, ele vai trazer que a criança, ela desenvolve um conhecimento de si mesma e do mundo que a cerca através do movimento. Um outro autor, já da década de 80, Lee Camus, ele vai trazer que ele vai trazer algumas formas de debilidade motora, ele vai trazer a psicomotricidade da relação,
né? Como nós nos constituímos a partir desse contato com o outro, não se voltando apenas mais para o plano motor, que ficou muito marcado no primeiro corte epistemológico, mas direcionado para um corpo que em movimento, que existe. Ele vai trabalhar muito a questão da organização espacial, da organização temporal, dos esquemas corporais, da afirmação da lateralidade, do domínio tônico. Isso vai marcar muito no segundo corte. Já a questão o desenvolvimento da terapia psicomotora. A ideia é trabalhar um corpo em movimento, né? A terapia, ela visa trabalhar os deslocamentos, a construção da realidade, ela visa conhecer à medida que a gente vai começar a se movimentar, os sentimentos que vão estar entrelaçados com esse movimento. A ideia da terapia psicomotora também está voltada na comunicação, entendendo que o nosso corpo é uma forma de expressão, é um intercâmbio, né, entre o vínculo corporal, nossa relação com as pessoas, com os terapeutas. Então, a terapia psicomotora ela vai partir de tudo isso. Uma outra coisa importante, acho que esse momento é muito importante, é a gente falar um pouquinho das contribuições da psicanálise. A psicanálise é uma teoria que vai tentar compreender esse sujeito, um dos principais teóricos, né, e mais famosos, inclusive eu indiquei para vocês o seriado do Freud, mas tem um outro filme que eu acho muito bacana, chama Freud Além da Alma, que ele vai mostrar bastante esse desenvolvimento da psicanálise, os primeiros pacientes que ele atendeu, as primeiras ideias. E é muito interessante vocês conhecerem um pouquinho de psicanálise, provavelmente vocês vão ter em outros momentos, entender como a psicanálise vai contribuir para essa construção desse sujeito, né, desse sujeito pulsante, desse sujeito latente. E um dos principais marcos da psicanálise é o entendimento do inconsciente. O Freud vai trazer, como neurologista que era, que nem tudo estava demarcado, eu me comporto assim porque eu tenho um determinado defeito, ou um mau funcionamento neurológico, fisiológico. Freud vai trazer que existe um local, né, que não tem um local específico, mas é como se fosse um local, que é o inconsciente, e nesse inconsciente a gente guarda, né, aquilo que a gente não consegue trabalhar a nível racional, a nível cognitivo, e esse inconsciente vai trazendo coisas que podem nos afetar, que podem nos adoecer, inclusive. Um outro elemento da psicanálise também muito conhecido é o movimento de transferência. Vocês devem ter estudado em algum momento, isso acontece muito com o professor, né? Quando aquele aluno joga para o professor algumas responsabilidades, alguns pedidos, algumas chateações e frustrações que necessariamente não são de responsabilidade do professor. Acho que todos nós vivemos essa transferência, às vezes a gente desconta em outra pessoa uma questão que não é dela. Um outro conceito da psicanálise é a questão da sublimação, que é quando a gente não está preparado para lidar com alguma coisa, então a gente sublima, como sublimar na física, né, como aqueles bichinhos que, em vez de passar do estado sólido para o líquido, depois para o gasoso, passa direto. Partindo um pouco dessa ideia, como se a gente não quisesse lidar com alguma coisa e sublima essa dificuldade, esse medo, essa ansiedade com uma outra coisa, né? E eu adoro essa imagem quando ele fala, né? Eu tenho tantas perguntas para suas respostas. A psicanálise ela vai trabalhar muito com a questão verbal, com a fala, com os questionamentos, né? E o que a gente vai chamar de associação livre, que é esse sujeito que vai falando, que vai tentando não racionalizar. Segundo Freud, isso era uma ótima forma da gente entrar em contato com o nosso inconsciente. E o nosso terceiro corte epistemológico, que vai dar um pouco a cara do que é da psicomotricidade que a gente tem hoje, é quando há uma mudança de paradigma, né? Quando o psicomotricista, ele passa a trabalhar muito mais essa vinculação transferencial, quando ele vai dar muito mais ênfase, né, à questão simbólica, do que propriamente as manifestações físicas. Aí é a nossa demarcação do nosso terceiro corte epistemológico. Ele se inicia ali por 1900, aí eu vou falar um pouquinho da história da psicanálise, um pouquinho da história da psicomotricidade no Brasil. No Brasil, a psicomotricidade tem um marcador, que é 1951, quando um curso, né, para pessoas deficientes auditivos, ela convida os psicomotricistas para dar aula para alguns professores, no intuito de associar um pouco o movimento, a expressão corporal e a voz. Eles vão trabalhar muitos exercícios de motricidade no esquema ainda da reeducação psicomotora.
E eles vão trabalhar também a questão da orientação espacial, o ritmo e a coordenação motora. Já em 1960, de fato, a gente tem nosso primeiro curso, na verdade, nossa primeira disciplina de psicomotricidade numa faculdade brasileira. Em 1965, a gente vai ter a primeira disciplina de reeducação psicomotora. E em 1968, você começa a difundir para outras universidades, para outros cursos, a disciplina de psicomotricidade, ainda com o pensamento de corrigir os distúrbios e preencher lacunas do desenvolvimento das crianças, em especial das crianças excepcionais. É na década de 70, lá no Rio de Janeiro, que a gente vai ter a nossa primeira formação em psicomotricidade. Um dos autores que ganha muito destaque no terceiro corte epistemológico é Lapierre. O Lapierre, ele vai trabalhar a partir de uma abordagem psicomotora relacional. A gente vai falando, né, que o terceiro corte vai voltar-se muito para essa questão da relação. Lapierre vai trabalhar os movimentos espontâneos e a nossa parte fantasmática do mundo interno de cada indivíduo. Quando eu expliquei para vocês um pouquinho do inconsciente, eu estou falando um pouquinho dessa parte fantasmática, né? Essa parte que a gente não traz no racional, não traz no cognitivo. Inclusive, se eu não me engano, eu fiz com vocês um mapa fantasmático corporal. Inclusive, está aqui o livro, ó, que eu me inspirei para fazer, no qual a gente vai trabalhar. Lembra que vocês desenharam? A gente fez um relaxamento, e depois para vocês marcarem o corpo, né? Essa é uma forma da gente acessar esse mapa fantasmático, uma forma da gente acessar o inconsciente, né? A arte, a literatura, a poesia, é uma forma da gente acessar o nosso inconsciente, né? E Lapierre também vai trazer como é que essas vivências vão possibilitar esses sujeitos a refazer as suas ligações que não estão tão bem, a tornar possível, né, o seu engajamento nesse mundo de uma forma mais harmoniosa e mais saudável. Inclusive, a ideia dessas dinâmicas que a gente faz é acessar esse lado mais fantasmático, ou esse inconsciente, e a partir daí a gente poder refazer algumas ligações e promover saúde, promover qualidade de vida. Já na década de 80, a gente vai ter o desenvolvimento da sociedade brasileira, que a princípio se chamava terapia psicomotora, e depois ela vai evoluindo até que a gente tem, de fato, hoje, a Sociedade Brasileira de Psicomotricidade. No primeiro momento ela era só terapia psicomotora. Em 83, a gente vai ter o nosso primeiro curso de pós-graduação em psicomotricidade. E qual é a ideia, né? Quando a gente vai formar psicomotricistas, é fazer esse profissional entender que ele vai trabalhar com seres humanos, que para isso ele precisa muito se conhecer e trabalhar suas dificuldades para que, de fato, ele possa ter uma boa compreensão e saber lidar com a dificuldade do outro. É aquilo que eu falei para vocês na última aula. É muito importante que a gente se entenda, que a gente se conheça. Problemas nós sempre teremos, dificuldades nós sempre teremos. Mas um terapeuta, ele precisa ter em si, né, esse cuidado, e vocês todas serão terapeutas muito em breve, ter essa compreensão mais ampliada de si, das suas necessidades, dos seus medos, investir nas coisas que é necessário para que você se desenvolva. Então, isso é muito importante. E em 1988, aqui no Ceará, é inaugurado o capítulo Cearense de Psicomotricidade, que até hoje é a nossa associação Cearense de Psicomotricidade. E na década de 90, a gente tem o primeiro curso de especialização aqui no Ceará, que, se eu não me engano, foi lá na Unifor. E em 2000 é fundado o primeiro curso de psicomotricidade relacional, lembrando que é voltada mais para essa questão do Lapierre, da psicomotricidade relacional, trabalhando muito mais os vínculos, trabalhando muito mais as questões transferenciais em si, do que propriamente as questões do adoecimento, questões localizacionistas de transtornos psiquiátricos e neurológicos que vão marcar os outros cortes epistêmicos. E em 2019, acho que eu comentei com vocês, que, de fato, a profissão de psicomotricista ela é regulamentada no Brasil e que, provavelmente, nos próximos anos, nós teremos aí sendo construídos os cursos de graduação em psicomotricidade. Então, gente, eu vou encerrar aqui essa primeira parte da aula, espero que vocês tenham gostado. Mandem as dúvidas, né, via WhatsApp, e a gente vai conversando. Depois a gente vai voltar falando um pouquinho sobre desenvolvimento infantil, tá?